Olá a todos, tudo bem? Na nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante e importante que trata das expressões numéricas com números naturais, só que elas estão envolvidas com potenciação e radiciação, tá legal? Ou seja, nas nossas expressões agora, não somente nós temos as 4 operações matemáticas básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão, mas, além dessas 4, nós também temos envolvidos nas expressões potenciação e radiciação. E aí, nesse caso, pessoal, quando nas tuas expressões nós tivermos também, além das operações matemáticas básicas, potenciação e radiciação, são essas duas que mandam primeiro. Ou seja, antes de resolver qualquer operação, nós devemos primeiramente eliminar as potências e raízes resolvendo os seus valores. Tá legal? Então vamos começar aqui, ó. Nessa primeira expressão temos o seguinte: raiz quadrada de 16 vezes 3 elevado ao quadrado menos 6 elevado ao quadrado dividido pela raiz quadrada de 9. Nesse caso aqui, todos os elementos envolvem ou raiz, radiciação no caso, ou potenciação. Então vou resolver cada um deles, tá bom? Comecemos aqui então pela raiz quadrada de 16. Primeiro detalhe importante é você reparar o seguinte: como é que nós sabemos que aqui é a raiz quadrada de 16? Simplesmente pelo fato de não haver índice aqui na sua raiz, tá? Pelo fato de não haver índice, o que isso quer dizer? Eu não tenho nenhum número escrito aqui, então eu já sei que aí é uma raiz quadrada. E sendo raiz quadrada, eu tenho que pensar em um número que multiplicado por ele mesmo dê como resultado o 16. E aí, pela tabuada que a gente já conhece, 16 é a mesma coisa do que 4 vezes 4, pois 4 vezes 4 é igual a 16. Então, a raiz quadrada de 16 equivale a 4, beleza? Vezes, vamos lá. Eu tenho aqui agora, como próximo elemento, 3 elevado ao quadrado. Opa, é uma potenciação. O que a gente faz? Pelo fato de a minha base ser igual a 3 e o expoente ser igual a 2, eu pego a minha base e a gente coloca, ou a escreve duas vezes, então eu tenho o 3 e o 3, e a gente vai multiplicar esses dois valores. Então, 3 vezes 3 é igual a 9. Logo, então, eu vou ter aqui 4 vezes 9. Perfeito? Menos 6 ao quadrado, eu vou utilizar a mesma ideia. Pelo fato de aqui ser o índice igual a 2, eu tenho então a minha base multiplicada por ela mesma. Então, como minha base aqui é igual a 6, 6 vezes 6 é igual a 36. Dividido pela raiz quadrada de 9. De novo, eu sei que é raiz quadrada pelo fato de não aparecer nenhum valor numérico aqui no índice. E aí, a raiz quadrada de 9 é um valor numérico que multiplicado por ele mesmo dê 9. Então, a gente sabe que 3 vezes 3 é igual a 9. Logo, então, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. E aí, pessoal, reparem que todas as potenciações e as radiciações já desapareceram. Eu só tenho agora as operações matemáticas básicas. E aí nós temos multiplicação, subtração e divisão. Quem é que a gente vai resolver primeiro? Nesse caso, a gente resolve primeiramente multiplicação ou divisão. Um lance bem importante aqui é o seguinte, ó. Repare que nós temos aqui a multiplicação e a divisão, só que em nenhum momento elas vão interferir uma na outra. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se você quiser, e eu particularmente acho melhor, você pode já resolver essas duas e colocar os seus resultados na próxima linha. Porque já que elas não se interferem, não vai ter diferença nenhuma em resolver as duas ao mesmo tempo ou cada uma separadamente em linhas diferentes. Tá legal? Então vamos lá. 9 vezes 4. 9 vezes 4 é igual a 36. Então tenho 36 menos, porque aqui é menos, então a gente repete o sinal. 36 dividido por 3, ou seja, quantas vezes o 36 cabe no 3? Quer uma dica bacana? Se aqui eu tenho 36 dividido por 3, se você preferir, e também eu acho bem legal isso,
você pode dividir cada algarismo por 3. Olha lá então. 3 dividido por 3 é igual a 1. 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, 36 dividido por 3 me dá como resultado igual a 12. Logo, então, para que a gente finalize a nossa expressão, eu tenho que resolver o resultado dessa subtração. 36 menos 12 me dá como resultado igual a 24. Perfeito? Agora vamos aqui à nossa segunda expressão, onde nós temos raiz quadrada de 25 vezes, entre parênteses, a raiz quadrada de 196 menos 2 elevado ao cubo. E aqui, moçada, eu vou abrir um pequeno parêntese para te explicar uma coisa, tá? Como é que a gente faz para determinar, de repente, uma raiz quadrada muito grande? Pensemos no seguinte, vamos primeiramente aqui para as nossas dezenas. Quais são essas dezenas? 10, 20, 30, 40 e assim vai. Então, olha só, 10 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa do que 10 vezes 10, me dá como resultado 100. 20 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa do que se eu tivesse 20 vezes 20, me dá como resultado 400, assim como 30 elevado ao quadrado me dá como resultado 900. Por que eu estou te mostrando isso aqui? Simplesmente pelo seguinte detalhe. Reparem que, pelo fato de 10 ao quadrado ser igual a 100 e 20 ao quadrado ser igual a 400, e além disso, o valor que eu quero achar, como a raiz no caso, é 196, e esse resultado ele é maior do que 100 e menor do que 400. O que isso quer dizer então? Quer dizer então que a minha raiz quadrada de 196, ele tem a dezena igual a 1, ou seja, ele é um valor maior do que 10 e menor do que 20, tá? Então, eu já sei que essa raiz quadrada, deixa eu colocar bem aqui em cima, é algum valor que começa com 1. Agora, quem é o valor da sua unidade? Uma dica bem interessante aqui é o seguinte, você repara sempre o último número da direita. O último número aqui no caso é 6. E aí, quais são os valores que, ao multiplicar por ele mesmo, nas unidades, claro, vai me dar como resultado algum número que termine em 6. Eu só tenho duas possibilidades. Quais são elas? Eu tenho 4, onde 4 vezes 4 é 16, e eu tenho 6, de onde nós temos que 6 vezes 6 é igual a 36. Olha que bacana. Por que eu estou te mostrando essa dica? Porque eu já sei que a raiz quadrada de 196 ou é 14 ou é 16, pois são os únicos dois valores que multiplicados por ele mesmo acabam em 6, tá? E aí nesse caso o que acontece? Você tem duas maneiras de descobrir. Ou você vai pela intuição, ou você vai resolvendo realmente a multiplicação. Qual a multiplicação? Multiplica 14 por 14 ou multiplica 16 por 16. E aí você consegue achar o resultado, tá? Logo, então, essa raiz quadrada de 196, ela é igual a 14, tá? E aí vamos lá. Logo, então, a raiz quadrada de 25, que é o primeiro dos valores, ela é igual a quanto? Ela é igual a 5, pois 5 vezes 5 é 25. Então, eu tenho 5 vezes... E aí, vamos lá. Acabei de te mostrar que a raiz quadrada de 196 é igual a 14. Então, 14 menos 2 elevado ao cubo. Opa! 2 elevado ao cubo, eu tenho que pegar a minha base, que é o 2, repeti-la 3 vezes e multiplicar todas as 3. Então, quer dizer o seguinte, olha só. Aqui o 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, certo? E aí nós temos, olha lá, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 me dá como resultado final igual a 8. Então, eu tenho que resolver agora, repare que as nossas radiciações e potenciações já desapareceram, mas na expressão que restou aqui tem parênteses. Embora eu tenha multiplicação, mas não se esqueçam que quem manda sempre são os símbolos.
Logo, eu tenho que resolver essa operação dentro dos parênteses. Então, a gente vai ter o seguinte, eu vou ter 5 vezes. Resolvendo a subtração 14 menos 8, eu tenho como resultado igual a 6. E aí, finalmente, para que a gente finalize essa expressão, nós temos 5 vezes 6, cujo resultado é igual a 30, que é o resultado final dessa nossa expressão, ok? Vamos aqui para mais duas bem importantes. Olha só, eu tenho a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Pessoal, operação de adição dentro de raiz, ela não se separa. Como assim? 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Eu não posso extrair a raiz quadrada separada se entre elas houver adição ou subtração, o que é aqui nesse caso. Então, o que a gente faz? Primeiramente, eu vou resolver as operações separadamente. Logo, então, 3 ao quadrado é igual a 9, pois 3 vezes 3 é 9. Assim como 4 ao quadrado é 16, pois 4 vezes 4 é 16, certo? Então, essa raiz adicionada a 2 ao cubo. E nós acabamos de ver aqui, ó, que 2 ao cubo vale 8. Tá? Então, a gente utiliza a mesma ideia. E aí, olha só, como eu lhes falei, embora o 9 tenha raiz quadrada exata e o 16 também, mas esses dois valores estão envolvidos em uma adição. Então, primeiro eu tenho que resolver essa adição. Logo, então, eu vou ter o seguinte, olha só. 16 somado com 9 me dá como resultado igual a 25. Então, nós temos a raiz quadrada de 25 mais 8. Opa! Quem é a raiz quadrada de 25? 25 é a mesma coisa do que 5 vezes 5. Então, eu vou ter 5 mais 8, cujo resultado final é igual a 13. E assim a gente finaliza a nossa terceira expressão. Bacana? Por último, nós temos aqui, ó, 2 ao cubo vezes 3 menos a raiz quadrada de 6 vezes 8 mais 1. Vamos lá, então? Começando, então, pela potenciação. Olha só, 2 ao cubo de novo. Acabamos de ver nas duas anteriores que 2 ao cubo equivale a 8. 8 vezes 3 menos. E aí, atenção, galera, aqui nessa raiz, dentro dela eu tenho multiplicação e adição. Opa, a gente começa com a multiplicação. Então, olha lá, aqui eu vou colocar de cor diferente, tá? Aqui eu tenho o seguinte, olha só, 6 vezes 8 é igual a 48. E aí eu tenho 48 mais 1, ok? Então, 48 mais 1 me dá como resultado 49. Logo, eu tenho que extrair a raiz quadrada de 49. Então, vamos lá. Aqui também na frente tem uma multiplicação. Como as operações elas não se interferem, eu vou resolver cada uma delas separadamente. 3 vezes 8 é igual a 24. Menos 49 vezes... raiz quadrada de 49 é igual a 7, pois 7 vezes 7 é igual a 49. Para finalizarmos, eu tenho que resolver a subtração entre 24 e 7, cujo resultado é igual a 17. Perfeito? Com isso, então, pessoal, a gente finaliza aqui a nossa última expressão, onde eu te mostrei como resolver expressões numéricas que nelas estão envolvidas radiciação e potenciação, tá? E além disso, te dei uma dica bem legal para que você consiga resolver uma raiz quadrada exata de um número maior do que 100. Belezinha? Então, muito obrigado e tchau.